graus. 20 graus? Neste momento, na capital de todos os gaúchos. Tiago, vamos agora nós conversar, nós três prometemos ficar quietinhos. Nosso bate-papo sobre adultos índigo. Se você tem alguma pergunta ou dúvida, ligue 3218-5630 e olha, a melhor pergunta aí para ganhar um livro. O primeiro telespectador que ligar não é no 5630, 3218-5593. Liga de novo, ganha o livro da Ingrid, a primeira pessoa que ligar. Tiago, como tu te identificaste um ser índigo? O que começou a... Que sentimentos te povoaram? Claro. Primeiro, é uma emoção, claro, se identificar ou ver características que a gente... Que a sociedade, ou que a gente tem como modelo, poderíamos definir como defeitos, como coisa que a gente não se... Por exemplo? Ser questionador de rotina, por exemplo, até desde a escola, em relação ao horário, né? As matérias, enfim, ser bastante questionador. Mas o que assim, a descoberta de ser índigo é uma emoção, é uma coisa muito maravilhosa e traz consigo uma grande responsabilidade, eu diria. Porque se eu pudesse passar aos adolescentes, aos jovens, uma mensagem de que você sai da adolescência em relação à faculdade, vestibular, depois você, ou mesmo na adolescência, com sair, turminhas, né, paqueras, você começa a ingressar no mercado de trabalho, você começa a pensar em família, filhos, tudo são momentos que você tem que botar à prova e procurar se encaixar em moldes, em padrões, né? O fato de haver uma explicação para a gente não se encaixa tanto nos moldes não pode ser um motivo para a gente não ser construtivo e ajudar o mundo. Por isso eu digo muito senso de responsabilidade. Não nos encaixamos em algumas coisas, mas com isso traz uma responsabilidade de mudá-las, de fazer pelo melhor, de as coisas evoluírem, irem a mais... Porque os padrões foram estabelecidos por N motivos e talvez interesses para épocas distintas, né? E que hoje devem realmente ser questionados. E no meu caso, empresa, como a gente procura pensar os colaboradores, as pessoas dentro. Então tem... Me perdoa, Rosane foi a primeira telespectadora a nos ligar, ganhou o livro, Rosane. Quer fazer uma pergunta? Oi. Parabéns. Boa tarde, obrigada. Tudo bom? Eu sou pedagoga, eu trabalho com crianças de educação na faixa de 6 anos. E eu realmente, eu gostaria assim, eu sinto que essas crianças, elas têm, eu acho que tem muito a ver com a espiritualidade, elas têm uma essência, uma caracterização de humanização muito grande em relação com as pessoas que elas estão cercando ela, né? E eu gostaria de saber se realmente isso, a partir também de que eu entendi ali, a partir de 1960, as pessoas, né, que já nasceram nessa faixa, que eu também incluo, né? E eu acho isso interessante, essa pergunta, então, se realmente a espiritualidade tem muito a ver com o índigo. Perfeito. E também crianças cristais, que também é um outro ponto, que também eu sei que também existe as cristais, que são a partir de 2000, pelo que eu tenho os livros aqui, né? Perfeito. Rosane, tu podes combinar com a produção para vir buscar teu livro, vamos ver as observações, então. Tá, Ingrid, obrigada, boa tarde. Parabéns, obrigada. Rita, por favor, ela falou em crianças cristal. Também. E na questão da espiritualidade, se isso seria uma característica, né? Tu queres comentar, Rita? Por favor. Rosane, muito obrigada pela tua participação. Realmente, as crianças cristal são um grupo dentro dos índigos que se diz que estão chegando em número maior a partir de 2000. Inclusive, eu estou escrevendo um livro agora sobre essas crianças que têm algumas características ainda mais especiais. A tua pergunta, a espiritualidade tem a ver, muito a ver, né? Porque nessas gerações, nesses grupos evolutivos, índigo e cristal, a espiritualidade vem muito acentuada, manifesta, eu diria, através de vários comportamentos, atitudes, né, observações que as crianças nos fazem sobre a vida, a forma como elas se relacionam com os outros, com os guias espirituais, como elas chamam, enfim. Então, é muito forte essa característica. E eu só queria acrescentar, porque ela colocou assim, então, a partir de 1960, e eu me enquadraria. Sim, né? A partir de 1960, um número bem maior, o que não significa que antes de 1960 não houvessem pessoas com essa frequência. Haviam em menor número. Yara de Canoas. Alô, Yara, tudo bom? Alô, Tânia, tudo bem? Eu tenho assistido o teu programa e tenho achado maravilhoso.
Legal, obrigada. Aliás, eu gosto muito de ti desde há muito tempo. Beijo, obrigada. Pergunta. O que eu quero perguntar é o seguinte, eu sou terapeuta e tenho tido muitos casos de mães com crianças índigo, que eu sei, identifico que sejam crianças índigo, mas só que são confundidas com hiperativas. E têm sido tratadas como hiperativas, inclusive com medicamento. Né? E claro, os pais, como têm medo, não deixam de tratá-las. Então eu gostaria de saber assim, como é que nós poderíamos encaminhar essas pessoas? Para onde? Se vocês têm alguma coisa, algum endereço, telefone, que a gente pudesse indicar para essas pessoas se informarem melhor. Certo, Yara, porque existe, obrigada, Yara, porque existe também, complementando, eu acho que um certo preconceito. E um diagnóstico, eu não sei se científico, se um médico pode diagnosticar, eu não sei como é que fica. Não existe um preconceito em torno também? Porque, claro, crianças que necessitam de uma medicação e que também têm características índigo, isso não quer dizer que uma coisa não anula a outra. Claro, tem uma confusão, eu acho que eu posso falar um pouquinho e vamos compartilhar bem rapidinho. Tá, mas assim, ó, é importante te respondendo que tu procures, não tem um lugar específico. Nós temos um grupo de estudos, eu atendo em consultório, a Rita atende no seu consultório. Vocês podem, como psicólogas. Agora, o que é importante dizer é que grande parte dos profissionais que fazem avaliação, né, nesse caso, psicólogos, neurologistas, pedagogos, psicopedagogos, muitos não estão ainda suficientemente informados e aparelhados, eu diria, para fazer esse diagnóstico diferencial. Existem crianças com sintomas de hiperatividade e déficit de atenção? Existem. O que se sabe é que não é um número tão grande quanto está sendo diagnosticado e, portanto, medicado erroneamente. O número de crianças com esse diagnóstico é um número muito menor. Os outros casos estão sendo confundidos e erroneamente tratados. Perdão te interromper, eu quero ouvir a Rita um pouco. São crianças com uma hipersensibilidade. Isso. Diga, Rita. Em termos de diagnóstico, aí que tá, você tem que ter critérios. Você não pode generalizar, como a Ingrid está dizendo, né? Envolve uma série de medidas. Depende do profissional, depende da família. Cada caso é um caso, tá? E tem que ver os caminhos a serem adotados. Nós temos que tomar muito cuidado com os rótulos. Um diagnóstico não anula o outro, que nós estamos dizendo, né? Exatamente. Não é assim, é porque eu tenho uma espiritualidade, etc., então eu não eu vou só fazer... vou seguir essa espiritualidade, é só esse caminho. Não, cuidado, atenção. Então, não existe um lugar, como se questiona. Existem alternativas, existem várias alternativas. Então, enquanto um ser humano precisa de atendimento, precisa de assessoria, então vamos procurar todas as alternativas que se encontram à disposição. Tiago, tu te diagnosticaste, como é que foi? Tu começaste a procurar o teu caminho? Isso, há 3 anos, 4 anos, eu tive acesso por as coisas que... as coisas acontecem, a gente atrai o que deve nos... Sim, mas pelo saber, tu começaste a ler? Por curioso que sou, enfim, eu conheci o livro da Ingrid, o anterior, que falava sobre as crianças índigo. E o autodiagnóstico se deu pelo livro, mas no primeiro dia que eu estava com o livro, eu entrei em contato com a Ingrid e começamos a conversar. Porque, realmente, muitas das características ali listadas, primeiro sentimento que deu foi um certo alívio por ter crescido. Eu tinha 24 anos na época, achando que realmente, entendendo que eu tinha muito a mudar. E ainda segue o mesmo verbo, mas talvez eu tenha muito a mudar, procurar ajudar o mundo, né? Mas é o autoconhecimento também que te diz, olha, eu tenho uma sensibilidade, etc. Isso talvez um profissional não saiba te dizer, não é? Porque só nós é que sabemos de nós. Tânia, tem acontecido... Eu vou ter que encerrar, eu estou com uma lástima, mas enfim, diga aí, Ingrid. Tem acontecido, muito rapidinho, assim, tem acontecido de muitas pessoas adultas escreverem que se identificaram seu filho, como aconteceu com o Tiago, e me dizerem assim, que sentimento libertador, porque agora eu sei quem eu sou, mas e agora? A partir daqui, o que eu faço? Né? E aí a gente encontra adultos, assim, que se identificam totalmente, alguns que se identificam com algumas características e outros ficam em dúvida.
Eu quero dizer que nesse livro vocês vão encontrar muitas respostas, muitos esclarecimentos. Não é uma mágica, não é nada disso. Não é uma por mágica. favor, é uma coisa Não. assim, eu tenho uma hipersensibilidade para tal, um talento desenvolvido e talvez a gente se descubra mais. Existem muitos tipos de índigos com características diferentes, isso se fala aqui no livro, e existem também alguns mecanismos de defesa que nós usamos para nos defender, né, dos rótulos, da segregação desde pequeno. Né? Mas eu acho que vale a pena conferir. Certeza. Dia 15 de dezembro, na Saraiva do Shopping Iguatemi. Tá? Então, e essa editora, rapidamente... A editora Novo Século de São Paulo. Novo Século. Eu queria dizer para a Rita Borno, que eu adorei que ela veio. Um beijo. Tiago Berto, obrigada. Tiago, Ingrid, um beijo. Muito obrigada, de coração. Muito obrigada. Nós vamos saber o que a Fabiane Eckel aprontou para a gente nessa semana no seu espaço, que é do blog Criançada.